São Paulo, foi uma barra funda. Encaramos um bom retiro sem consolação. Mas essa cidade tem alma augusta. E onde tem ciência, tem saúde, trabalho e liberdade. A gente merece brigadeiro, bexiga, mas é preciso manter os cuidados e continuar a usar máscara sempre, pelo nosso bem e de toda São Paulo. Parabéns pelos seus 468 anos. Prefeitura de São Paulo. Senhoras e senhores, anunciamos a chegada do senhor Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, para a cerimônia de lançamento do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico 2022-2032 e também posse do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, o CMDE. Nós chamamos aqui para a sua apresentação a senhora Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu vou tomar a liberdade de não citá-los, para não ficar repetitivo com as citações que serão feitas depois. Eu queria só fazer um agradecimento a todos os representantes do setor privado, setor público, terceiro setor que estão presentes aqui, e um agradecimento muito especial ao prefeito Ricardo Nunes, que tem sido um grande defensor do desenvolvimento econômico da nossa cidade, tem sido um grande entusiasta das políticas de inclusão, das políticas de competitividade, de negócios, e, graças a ele, então, nós chegamos aqui a essa data tão esperada, que muitos de vocês acompanham aí há bastante tempo, que é o lançamento e a publicação em consulta pública desse Plano de Desenvolvimento Econômico. Exatos 2 anos atrás, em fevereiro de 2020, nós estávamos aqui nesse auditório, e o nosso querido prefeito Bruno Covas, que também era um entusiasta desse tema, fazia um chamado à sociedade civil para que juntos nós construíssemos o Plano de Desenvolvimento Econômico. Fevereiro de 2020. Não preciso lembrar vocês que, em março, cerca de um mês depois daquele chamado, as nossas vidas viraram de cabeça para baixo. Mas, felizmente, estamos aqui, 2 anos depois, tendo São Paulo como uma capital que se reinventou, superou os desafios e se tornou a capital mundial da vacina, salvou vidas, cuidou de gente. Então, acho que temos muitos méritos de chegar até aqui. Naquele momento, São Paulo já passava por condições econômicas boas, porque é uma cidade pujante, mas também por alguns desafios. E nós olhávamos para o futuro e enxergávamos que em 10 anos era necessário calibrar algumas rotas para minimizar os problemas e maximizar as oportunidades. Mas então, com a pandemia, a cidade de São Paulo chegou a amargar 880 mil ocupações a menos. No auge da pandemia, senhoras e senhores, no segundo trimestre de 2020, nós perdemos 880 mil posições. Então, mais do que nunca, necessário esse tipo de reflexão. Felizmente, uma boa parte da capacidade de regeneração orgânica da cidade trouxe de volta, mas nos últimos indicadores de CAGED que nós ainda temos 160 mil posições a menos, sem contar toda a quantidade de empreendedores, de empresas que passaram e ainda passam por desafios e do empobrecimento da cidade. Então, essa rota que nós construímos durante esses 2 anos, que foi uma rota de muita escuta, ela nos traz hoje para uma apresentação de uma proposta construída a muitas mãos, com quase 300 atores econômicos que participaram desse processo. No meio desse caminho, desses 2 anos, a cumplicidade que se estabeleceu entre o setor público e o setor privado foi impressionante. Não só por conta dos protocolos de reabertura que muitos dos senhores aqui assinaram com a prefeitura, mas também pelo diálogo permanente com vários organismos da prefeitura, inclusive com os próprios prefeitos Bruno e Ricardo, sobre os desafios da retomada. Nesses 2 anos também, nós tivemos a construção, a apresentação, a validação de 2 instrumentos fundamentais para o planejamento da prefeitura para os próximos anos, o PPA e o plano de metas. E isso é muito importante, porque o plano que está sendo apresentado hoje, ele é pautado
dos compromissos já pactuados de PPA e de plano de metas, reorganizando, então, e apresentando para a sociedade de uma maneira que mostre mais o compromisso com o desenvolvimento econômico e complementando alguns desses itens. Esses planos, então, já aprovados, já consolidados, inclusive com orçamento atribuído, são a base do plano que é apresentado hoje. Um plano que visa impulsionar a economia a partir da própria prefeitura e do seu próprio orçamento. É importante a gente perceber que, no plano de metas, existem compromissos assumidos que, muitas vezes, eles estão assumidos e pactuados com a sociedade para atingir um fim específico. Mas o que está sendo proposto a partir agora desse plano de desenvolvimento é que a gente também olhe para os desdobramentos econômicos. Vou dar um exemplo. Na meta 69, a Prefeitura se comprometeu a reduzir em 600 mil toneladas a quantidade de resíduo enviada para os aterros. Isso é uma meta que, em tese, era uma meta que começa como uma meta ambiental, mas aqui tem toda uma potencialidade econômica. Então, o exemplo que eu estou dando é para mostrar para vocês que, do que a Prefeitura já faz, e ela já impulsiona uma atividade econômica, nós vamos buscar potencializar isso. Mas, além disso, mostrar para a sociedade que todas as secretarias, vamos pegar aqui, por exemplo, o secretário Carlos Bezerra, que estava aqui, a secretária Cláudia Carleto, são secretários que, embora tenham as suas pautas na assistência social, no desenvolvimento, também estão comprometidos com a empregabilidade, com a competitividade da cidade de São Paulo, levando os seus beneficiários, por exemplo, para mais autonomia e para a porta de saída. Nesse sentido, então, existe uma governança estabelecida para que esses compromissos sejam atingidos. Essa governança tem o setor público, tem o setor privado, tem representantes de entidades. Nós estamos hoje, então, formalizando a composição de um conselho. Esse conselho tem 10 membros do setor público, 10 membros do setor privado e 10 câmaras temáticas. O que são essas câmaras temáticas? Nós temos aqui o nome de cada um desses 10 setores. Em todos os estudos que nós fizemos, e eu queria aqui agradecer a FIP, na pessoa dos coordenadores desse programa, Francisco Luna, André Calab, os técnicos, Bruno e tantos outros, que trabalharam conosco nesses 2 anos, nós fizemos uma leitura da economia da cidade e organizamos ela de uma forma que seja mais fácil nós ajudarmos a impulsionar os setores estratégicos. Esses setores estratégicos, então, como eu disse, juntos, são responsáveis por cerca de 80% das ocupações da cidade de São Paulo. E é por isso que eles estão conosco nessas câmaras temáticas no Conselho, os setores de comércio e varejo, economia verde, economia criativa, educação e qualificação, infraestrutura e construção, indústria, esporte, qualidade de vida e saúde, serviços financeiros e profissionais, tecnologia e inovação e turismo e gastronomia. Então, esses setores são alguns dos integrantes dessa grande governança que olha para o desenvolvimento da cidade. Óbvio que eu não vou ler para vocês todos os detalhes, mas para vocês entenderem, ao longo desses 2 anos, foram mais de 300 atores econômicos trazendo suas dores, seus desafios, mas também suas propostas e seus programas para que a gente possa, juntos, impulsionar ainda mais, nos próximos 10 anos, a cidade de São Paulo. Fruto dessas conversas, das quais os senhores que estão aqui participaram, nós fomos estruturando as prioridades de cada setor e as prioridades da economia de São Paulo como um todo. Ressaltando o fato que, dos 10 setores, os 10 elencaram como fundamentais 2 pontos. 1, a melhoria no ambiente de negócios, com a desburocratização, mais simplificação, mais transparência. E 2, a qualificação da mão de obra. Ficou claro que, em todos os setores da economia de São Paulo, e eu diria do Brasil, há um gargalo na qualificação da mão de obra. Isso é muito preocupante, porque isso é um desafio para a inclusão social, mas também é um desafio para a competitividade. Isso pode, inclusive, atrapalhar a atração de novos investimentos e o crescimento da cidade. Então, temos aí metas setoriais, metas genéricas. Rapidamente, só para os senhores entenderem, no material que nós estamos disponibilizando, todos os dados estão mais detalhados, mas nós fizemos diagnósticos de várias naturezas, inclusive, nós precisamos
construir dados econômicos sobre a cidade de São Paulo, porque nem sempre eles existiam, nem sempre eles estavam disponíveis. Por isso, eu enalteço aqui o trabalho dos técnicos que fizeram isso. Nós fizemos, por exemplo, leituras sobre o tamanho de cada setor na cidade que não estavam disponíveis, nem em dados de CAGED, SEAD, PNAD e tantos outros organismos. Então, hoje nós temos, e vocês vão ver aqui no final dessa apresentação, que nós estamos criando um portal para disponibilizar esses dados. Hoje nós temos informações econômicas sobre a cidade de São Paulo que antes nós não tínhamos. E nós queremos, daqui para frente, junto com os senhores, cada vez mais ter essas informações estruturadas e disponíveis para a sociedade. Aqui a gente tem, por exemplo, uma leitura desses 10 setores e do tamanho deles na geração de postos de trabalho na cidade de São Paulo. E a gente consegue entender que, por exemplo, o comércio, o varejo, a infraestrutura, a saúde, são setores que empregam mais, mas a gente consegue ver também dados curiosos que algumas pessoas desconhecem sobre o tamanho da mão de obra empregada na cadeia da indústria ainda na cidade de São Paulo. Tem pessoas que acham que já não tem mais indústria na cidade de São Paulo, pois vejam vocês o tanto de indústria que ainda tem. E, por outro lado, alguns setores que, embora no proporcional tenham uma participação menor, existem 2 pontos estratégicos quando a gente olha para esses setores. Primeiro, a mão de obra é muito mais qualificada, com salários maiores. E, segundo, esses setores crescem mais rápido e com mais vigor do que os setores mais tradicionais. Então, essa leitura e esse entendimento da cidade nos ajuda a fazer as políticas públicas que nós precisamos para aproveitar as oportunidades dos próximos 10 anos. Alguns dados, só para a gente pensar, por exemplo, a situação dos jovens na cidade de São Paulo. O desemprego dos jovens é maior do que da média da população, a gente sabe disso. Mas o que a gente não sabia é o quanto isso está se agravando e com que rapidez. Outro ponto, a situação do envelhecimento da população. Prefeito, em 2010, para cada idoso da cidade de São Paulo, tinha 8 pessoas trabalhando. Em 2030, para cada idoso na cidade de São Paulo, nós teremos só 4,7 pessoas trabalhando. O que isso significa em termos de organização econômica da cidade de São Paulo? Como nós vamos lidar com isso? Não só nas políticas públicas do envelhecimento, mas no quadro de funcionários que estão tocando a economia da nossa cidade. Então, é uma reflexão bastante importante. A gente olha bastante para a territorialização do emprego, da renda, das empresas, e a gente também tem um olhar mais específico sobre o que aconteceu na pandemia. A gente sabe, por exemplo, que embora para a média da população tenha havido uma recuperação, como eu já disse, do emprego na cidade, a gente sabe exatamente qual é a situação dos negros e pardos, e a gente tem esses números, e a gente sabe também qual é a situação das pessoas com menor escolaridade. Para vocês terem uma ideia, enquanto na média ali há um número de 100%, para quem tem menos que o ensino médio, a recuperação é da ordem de 86%. Ou seja, as desigualdades se aprofundando se nós não agirmos. Em relação aos setores também, setores como economia criativa, turismo, gastronomia, com muito mais dificuldade de se recuperar, portanto, com mais necessidade de apoio, enquanto alguns setores, como o da tecnologia, não só recuperaram o padrão de empregos antes da pandemia, mas hoje estão mais de 10% acima da empregabilidade antes da pandemia e com um cenário de crescimento ainda maior, ou seja, pujantes criando empregos, porém, falta mão de obra qualificada para esses setores. Então, toda essa leitura desse cenário está apresentada aqui. Um olhar sobre os territórios também, do ponto de vista do impacto da pandemia e a necessidade de apoiá-los na sua retomada. Nesses 2 anos de estudo, nós fizemos também alguns mapeamentos internacionais para entender como São Paulo podia agir para mudar esse cenário. Nós encontramos alguns planos de desenvolvimento econômico implantados em cidades de várias partes do mundo, não só em Paris e Londres, que talvez seja um pouco mais óbvio, mas em Medellín, por exemplo. Medellín é uma cidade que pensou e planejou o seu desenvolvimento econômico e atingiu resultados muito significativos, então a gente se inspira nessas coisas. E também nos inspiramos em ferramentas e políticas públicas implantadas por cidades como Istambul, como Nova York, Boston, na sua atração de investimentos, e isso nos inspira a melhorar a nossa política de atração de investimentos. Por fim, quando a gente olha para as grandes cidades do mundo, a gente entende que existem alguns segmentos onde as cidades podem se fortalecer mais, e nesses segmentos, como eu já disse anteriormente, a geração de emprego pode crescer vertiginosamente se houver políticas de incentivo. Bom, então, dito tudo isso, o que a gente desenhou aqui com a ajuda de todos vocês? Um plano municipal
para os próximos 10 anos, que é uma construção coletiva, pública e privada, que parte de ações que a Prefeitura já faz, maximizando o seu impacto econômico, mas agrega novas ações fruto dessas parcerias, até porque política pública de desenvolvimento econômico e de geração de emprego, gente, não se faz por decreto. Se fizesse, vocês iam ver quanto emprego o prefeito Ricardo Nunes ia criar na cidade. Mas emprego só se cria quando o setor privado está pujante, atuando também e fazendo a sua parte. Então, esse compromisso que a gente pactua a partir desse momento de hoje é um compromisso de atuar em 5 pilares para que esse crescimento econômico seja efetivo. O pilar da inclusão, com uma série de ações. O pilar da competitividade, com uma série de ações. O pilar de sustentabilidade, que é uma escolha estratégica que vem sendo feita pela cidade de São Paulo, e as agendas de território e de inovação que nos ajudam a melhorar a inclusão, a melhorar a competitividade e a melhorar a sustentabilidade. Nós temos, então... Tentando ir rápido, perfeito. Oi? Nós temos, então, 5 eixos, que são esses 5 eixos que eu acabo de citar. Dentro desses 5 eixos, 15 diretrizes, que vão aprofundando os compromissos que a gente está buscando, 35 propostas, e depois, as nossas fichas, elas são em nível de proposta, mas depois, dentro das propostas, nós temos ações. Como essa construção é uma construção coletiva, a partir da data de hoje, e, aliás, já está no ar, nós estamos com todos os dados apresentados na plataforma Participe Mais. Queria agradecer aqui, prefeito, secretário João Cury e toda a equipe do Participe Mais, que foi impecável colocando à disposição essas informações. Então, nós poderemos ouvi-los para aperfeiçoar essas propostas e para detalhar os indicadores de curto, médio e longo prazo que a gente vai fazer juntos. Essa cumplicidade, então, no cumprimento dessas metas é o que vai garantir o sucesso. Passando rapidamente, de novo, os dados estão todos disponibilizados, mas acho importante a gente só pontuar aqui rapidamente para vocês terem uma visibilidade. No eixo de inclusão. O que nós queremos fazer no eixo de inclusão? Ora, incluir especialmente os públicos mais vulneráveis, né? Esses públicos que organicamente não serão absorvidos pela economia e organicamente acabarão sendo mais excluídos se não houver ações enfáticas nesse sentido. Então, olhar para esses públicos e olhar para a geração de emprego e renda, quer dizer, na prática, inclusão tem a ver com dinheiro no bolso. Então, dinheiro no bolso para que as pessoas possam, de fato, ser incluídas. Nesse sentido, a gente age para aumentar a empregabilidade, para melhorar a condição de geração de emprego na cidade, para atender melhor o trabalhador, para integrar mais os programas de transferência de renda com a autonomia, com a porta de saída, portanto, cada beneficiário da assistência social, de direitos humanos, estar integrado, por exemplo, com o CAT, para que ele possa, o quanto antes, sair da bolsa e ir para um emprego, esse tipo de coisa que nós estamos falando. E a gente também está falando de formalização, que é um dos pilares do trabalho decente, além, é claro, de políticas de combate a trabalho análogo ao escravo, política de combate a trabalho infantil, etc. e tal, políticas que já são feitas, mas que também podem ser mais integradas. No pilar da competitividade, palavra de ordem do prefeito Ricardo Nunes, desburocratizar. A gente acorda pensando nisso e dorme pensando nisso, para que a gente possa ter um ambiente de negócios melhor, mais fácil, mais simplificado na cidade de São Paulo. A atração de investimentos, a estruturação dessa política que vai trazer para a cidade de São Paulo, que precisa ser trazido no sentido de completar a sua economia. O apoio a esses 10 setores estratégicos, sobre os quais nós já falamos, claro, olhando para aqueles que têm mais dificuldade ou que sofreram mais na pandemia e apoiando mais a eles. Nós temos, então, todas essas ações de apoio ao empreendedorismo e à desburocratização e também essas estratégias que incluem a atração de investimentos, mas também a exportação, que é um dos temas que o senador Aloysio Nunes, na São Paulo Negócios, com a sua equipe, tem feito, que já está começando, mas que pode crescer muito mais nos próximos anos. No pilar da sustentabilidade, São Paulo é referência com planos de ação climática, Agenda 2030 e tantos outros compromissos. Já tem centro de apoio à inovação, já tem política de startups ambientais, mas a ideia é crescer ainda mais, inclusive em temas mais inovadores, como o apoio a hortas urbanas e outros tantos temas, que são geradores também de trabalho e renda, além de, por exemplo, produzir alimentos na cidade de São Paulo, que é um ganho bastante interessante. Então, esse pilar da economia verde. Na inovação, tem todo um papel do próprio governo,
da própria prefeitura como um consumidor de inovação e, ao melhorar os seus processos, e isso tem acontecido continuamente nos últimos anos, ele também propicia a imersão dessa economia digital na cidade, mas aqui um compromisso que também é um dos temas que foi pedido explicitamente para o prefeito Ricardo Nunes, que a gente possa fomentar mais esse ecossistema. Então, nós estamos ampliando as nossas políticas, está aqui o Renan, presidente da DESAMPA, estamos ampliando as nossas políticas de apoio às startups, de apoio à incubação, de apoio à aceleração e de posicionamento da cidade de São Paulo como um dos centros mundiais de tecnologia. Mas isso não está consolidado ainda. A gente precisa, por exemplo, melhorar a disponibilidade de mão de obra nesse setor. E aqui a gente está pactuando, né, alguns programas junto com o setor privado para melhorar esse ambiente de negócios. Um tema importante que eu acho que se fala relativamente pouco em São Paulo: fuga de cérebros e retenção de talentos. As grandes cidades do mundo, que você for olhar, têm políticas de atração de talentos e de retenção de cérebros. Nós estamos, a partir dessa escuta do setor privado, também refletindo como fazer isso. A resposta não é simples, e a gente não tem ela toda aqui colocada, mas que a gente possa, junto, transformar numa cidade, São Paulo, numa cidade que tem esse olhar de que atrair esses talentos, inclusive a partir da criação, por exemplo, de um distrito de inovação, que possa ser um ambiente mais propício à retenção dessas pessoas, né, que tem esse estilo de vida um pouco diferenciado. Por fim, mas não menos importante, esse eixo relacionado ao território. O eixo relacionado ao território é um eixo que fortalece nos diferentes territórios todas essas políticas públicas e faz com que esses territórios sejam territórios mais propícios à inclusão e à competitividade. A gente está falando aqui de questões regulatórias, como, por exemplo, a revisão do plano diretor, viu, secretário Marcos Gadelho aqui, bem-vindo. A gente está falando sobre olhar para a revisão do plano diretor, tentando maximizar as oportunidades de negócios que o plano diretor da cidade vai trazer. Isso já está acontecendo, mas a gente também está falando sobre situações como alavancar as ruas comerciais, as centralidades espalhadas pela cidade de São Paulo, ou estimular que a micromobilidade que acontece nos diferentes territórios esteja integrada com uma política de desenvolvimento comercial daquele território. Esse tipo de coisa também passa, esse eixo aqui também passa pela revalorização do centro da cidade de São Paulo, mais uma prioridade da gestão, que já tem uma série de leis colocadas, como a lei do retrofit, ou a lei do triângulo e tantas outras, mas que nessa ativação conjunta com o setor privado pode começar a dar os frutos muito rapidamente, no sentido de fortalecer as vocações do centro, sejam elas no turismo de compras, por exemplo, que é um dos temas que a gente impulsiona, ou sejam elas na economia criativa e tantas outras vocações importantes da região central, que, inclusive, com a Secretaria de Cultura e tantas outras, a gente trabalha. Por fim, acabei. Por fim, nós estamos lançando hoje também um portal de conteúdo econômico, que se chama Negócios, faltou escrever aqui, pessoal, negócios.prefeitura.sp.gov.br, negócios.prefeitura.sp.gov.br, e a gente ali já disponibiliza uma série de leituras econômicas da cidade de São Paulo e de serviços que vão sendo cada vez mais aperfeiçoados para que a gente possa atingir esses objetivos. Hoje é um marco importante, que é essa apresentação, mas, na verdade, é só o começo dos próximos 10 anos que a gente pretende trilhar junto com vocês, passando pelos próximos 30, que é o aperfeiçoamento do que a gente fez aqui. Eu queria agradecer muito a todos, especialmente o prefeito, por toda a confiança que você nos dá, pelo estímulo e o apoio que você nos dá, todas as pessoas que participaram dessa construção, já citei a FIP, queria citar também todo o time da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todos contribuíram, muitos contribuíram, mas eu vou tomar a liberdade de citar a Júlia, coordenadora de Desenvolvimento Econômico, que foi quem pilotou ali os dados com toda a equipe dela, e que, claro, teve todo o apoio do gabinete, do Armando, do Queijo, da comunicação, de todas as outras áreas. Nós temos um time também, Fundação Paulistana está aqui, Coordenadoria do Trabalho, a DESAMPA, Coordenadoria de Turismo, todos contribuindo, e na pessoa da Secretaria do Governo, o Rubens, com a Vivian e o Alexis, agradecer pela contribuição com todos os outros secretários. É isso. Muito obrigada. Nós agradecemos a apresentação da secretária Aline Cardoso e chamamos neste momento para compor a mesa o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes.
a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Turismo, Aline Cardoso, o senhor Alfredo Cotait Neto, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo, representando as entidades da sociedade civil. Também o senhor Guilherme Bueno de Camargo, secretário municipal da Fazenda, representando o Poder Público, e a vereadora da cidade de São Paulo, Sandra Santana. Nós aproveitamos para registrar e agradecer também a presença dos senhores vereadores Gilberto Nascimento Júnior, Tami Miranda, Janaína Lima, o senhor Tício Meirelles, presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Wilson Poit, diretor superintendente do SEBRAE, Tony Sando de Oliveira, presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro, Lúcio Oliveira, presidente do Instituto Capim Santo de Gastronomia, o senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, também o senhor Pedro Afonso Gomes, presidente do Conselho Regional de Economia, senhora Solange Dias, presidente da Associação Empresarial do Polo de Ecoturismo de Parelheiros, senhor Irineu Burim, presidente da Associação dos Operadores de Receptivo de São Paulo, Márcio Guerreiro, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos e Congressos. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento palavras do senhor Alfredo Cotait Neto, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo. Boa tarde. Eu vou me permitir tirar a máscara, mesmo porque senão eu tenho muita dificuldade de poder me comunicar. Primeiramente, quero saudar o prefeito Ricardo Nunes, nosso querido prefeito da cidade de São Paulo, que eu quero deixar registrado o extraordinário trabalho que ele tem desenvolvido frente à municipalidade. Eu tenho acompanhado os trabalhos dele. De uma certa forma, não o conhecia, estou cada vez mais impressionado e tem sempre, prefeito, a minha admiração pela sua determinação e pela sua dedicação ao cargo que você assumiu frente à cidade de São Paulo. Cumprimentar também a minha amiga Aline Cardoso, que é a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico. Quem não sabe, a minha relação profissional com a Aline é antiga. Viu, prefeito, quando eu volto aqui a esse auditório, me rebate aqui memórias do passado, onde por muitos anos estive aqui presente. Eu fui secretário aqui do 7º andar, então eu estava sempre presente aqui nos eventos. E para mim, muito obrigado, viu, pelo convite e poder ter essa oportunidade nesse momento. Mas a Aline também trabalhou comigo lá, quando eu fui secretário de Relações Internacionais, desempenhando um papel muito importante. E ela era tão agitada como é hoje, né, Aline? Muito importante a sua aceleração. É a garantia que esse plano vai dar certo, viu? Complementar o Guilherme Bueno também, que está representando aqui, se não me engano, a Secretaria da Fazenda, é isso? Muito bem. A vereadora Sandra Santana, representando, logicamente, a nossa Câmara Municipal, que vai ser muito importante para o desenvolvimento desse plano de desenvolvimento, viu, vereadora? Que você seja um porta-voz dos seus pares para que a gente possa implantar o mais rápido possível esse plano de desenvolvimento. Tem muitos amigos meus aqui. Eu vou me permitir fazer, então, uma saudação
em nome de todos, me referindo ao presidente do Conselho do SEBRAE, Tirso Meirelles, que também faz parte do conselho que está sendo constituído agora e que é um parceiro muito importante. E, Tirso, você tem que capitanear e ajudar o prefeito Ricardo Nunes no desenvolvimento desse plano. E também queria fazer a menção da presença do secretário Rubens Naman Rizek, que eu soube que está se convalescendo aí de uma cirurgia e que, como está de férias, a sua presença aqui tem que ser mencionada pela sua dedicação e a sua admiração também pela Aline. Meus amigos e minhas amigas, me foi dado o papel de falar pela iniciativa privada. São Paulo, na sua história de 468 anos, completados ontem, nessa sua história, é um exemplo de uma cidade que partiu do entreposto do pátio do colégio e se transformou no maior polo industrial da América Latina. É incrível a dinâmica e a força do empreendedorismo da cidade de São Paulo. Eu até me levo a considerar que São Paulo é a cidade dos empreendedores. E aqui nós temos no prefeito um empreendedor, e daí esta visão clara da necessidade de se tratar a cidade com a mesma visão que nós, empreendedores, olhamos a cidade. A grande verdade é que a cidade sempre traz grandes oportunidades, mas traz com ela grandes desafios. O que nós estamos vivendo nos últimos anos é uma questão que vem se agravando dia a dia. O desenvolvimento desordenado da cidade, muitas vezes, ela é fruto do dinamismo do próprio empreendedorismo e, muitas vezes, pela falta da própria infraestrutura do poder público em acompanhar esse crescimento. Portanto, isto cria grandes dificuldades e grandes desigualdades, e que agora foi agravada com a pandemia. Estamos num momento que precisamos de juntar o poder público com a iniciativa privada. Secretária Aline, o seu plano indica para todos nós uma orientação para juntar as forças do poder público, que é, na verdade, o mais importante veículo para a redução dessas desigualdades, com a ajuda da iniciativa privada. Meu caro Wilson Point, nós temos que estar do lado do poder público, ajudando a desenvolver esse plano de desenvolvimento econômico. E é evidente que a secretária Aline abordou alguns temas, ela foi muito célere, mas eu quero pensar algumas coisas. A primeira coisa é que ela falou da importância da geração de emprego e renda, todos nós sabemos disso. Mas cabe ao poder público, e aí é a minha opinião, criar, além de um plano, estímulos. E eu vou ser muito objetivo e pontual. Nós todos que amamos a cidade de São Paulo, que temos compromissos com a cidade de São Paulo,
temos que olhar a renovação e a reconstrução do centro como prioritário. Eu conheço as ideias do prefeito Ricardo Nunes, que é uma das suas prioridades, mas ele não vai fazer isso sozinho. Precisa da ajuda de todos nós. E isto, eu sou muito tranquilo em falar, porque o centro histórico da cidade de São Paulo tem ativos maravilhosos que poderiam fomentar, entre elas, Aline, o turismo, a visitação, que hoje está cada vez mais escassa, devido à deterioração que esse centro se apresenta. Eu tenho certeza que a marca da gestão Ricardo Nunes ganhará uma dimensão muito maior se nós focarmos na reconstrução e a recolocação do centro, que a Aline falou. Mas, para isso, por exemplo, nós precisamos criar estímulos e, por que não, né, transformar o centro num grande centro de inovação, economia criativa e instalar realmente lá as novas startups de tecnologia que possam, a partir daí, ocupando os espaços vazios do centro, trazer de volta as residências para que a gente tenha uma reorganização do centro histórico. Eu sei que o Ricardo Nunes tem alguns projetos, mas, mais uma vez, o poder público, sem dúvida nenhuma, é o maior responsável e é o fundamental responsável para a redução dessas desigualdades. Mas eles têm que estar em parceria com o poder público. Esse chamamento do plano que a secretaria Aline fez, com o chamamento do prefeito Ricardo Nunes, é para que todos nós, que estamos fazendo parte desse conselho municipal, venhamos dar as mãos a eles e ajudá-los no projeto e na reconstrução, na minha opinião, não só do centro da cidade, mas em tudo aquilo que esse projeto, né, possa realmente abranger. Portanto, fica aqui o compromisso, prefeito Ricardo Nunes, da iniciativa privada, de estar ao seu lado para ajudar o desenvolvimento da cidade de São Paulo, diminuir as desigualdades e fazer com que a nossa população tenha cada vez mais uma vida melhor e mais digna. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do presidente Alfredo Cotait Neto e aproveitamos para agradecer e registrar também as seguintes presenças. A senhora Luciana Brito, presidente da Associação Brasileira de Arte Contemporânea, também o senhor Ademir Antônio de Moraes, presidente da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito de Compras, Thomas Lau, presidente da Comissão Especial Brasil, Organização das Nações Unidas, Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, também Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, Luiz Arthur Pacheco, presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo, senhor Geraldo Carlos Lima, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, também o senhor Marcelo Rodrigues Soares, presidente da Associação Brasileira de Cenografia e Estandes.
Aqui, aí ele fica fora do púlpito. Dando continuidade aos nossos pronunciamentos, ouviremos agora as palavras do senhor Guilherme Bueno de Camargo, secretário municipal da Fazenda, representando o poder público. Boa tarde a todos. Pedir de licença aqui para tirar a máscara também. Cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes, vereadora Sandra Santana, em nome de quem cumprimento os vereadores aqui presentes. É sempre uma honra tê-los aqui na prefeitura. Minha colega de secretariado, Aline. Também aproveito para cumprimentar os meus colegas aqui da prefeitura, todos os servidores públicos, e o presidente Alfredo Kutait, saudando também todos os representantes aqui da iniciativa privada. Minha fala é curta, eu tenho só duas coisas para dizer. Primeiro, cumprimentar a secretária Aline e também cumprimentar toda a equipe da ADESAMPA, SP Negócios, enfim, todos os envolvidos nesse trabalho. É um trabalho hercúleo, porque é um trabalho de articulação, né? Articulação não só da sociedade civil, do empresariado, mas o mais difícil, o nosso secretário de governo está aqui, articular vários órgãos da prefeitura. Quando tem dois, já é quase uma missão impossível. Agora, tantos assim. Então, parabéns, Aline. Eu não posso deixar de cumprimentar também a Vivian Satiro, nossa secretária de Planejamento, que coordenou a elaboração do plano de metas, que é, na verdade, o fundamento todo dessa gestão dos investimentos, enfim. Sem esse trabalho, a gente não estaria aqui conseguindo fazer essa articulação. Então, parabéns a todos os envolvidos. Agora o desafio ainda é maior, que é botar isso para funcionar. E aí vem meu segundo recado, que é dizer o seguinte: a Secretaria da Fazenda está totalmente integrada a isso, está totalmente comprometida com esse trabalho. Acho que nós temos duas missões muito importantes. A primeira é o nosso mantra aqui do nosso chefe, que nos cobra diuturnamente de desburocratização e melhoria do ambiente de negócio. Nós sabemos do nosso papel, a Secretaria da Fazenda sabe da importância disso e está fazendo também um esforço enorme para melhorar a relação da prefeitura com os nossos contribuintes, que nem sempre é uma relação amistosa, mas nós queremos que seja uma relação leal, transparente e aberta, fazendo com que a vida do contribuinte aqui em São Paulo seja a mais simples possível. E esse trabalho tem sido feito, né? Por conta da pandemia, nós acabamos acelerando um processo de digitalização e hoje, por exemplo, 95% de todos os procedimentos da Fazenda já são feitos via internet, sem precisar vir aqui. Praticamente não se precisa mais vir pessoalmente na Secretaria da Fazenda. Mas a gente sabe também que tem muito a ser feito, né? Nós temos muita coisa ainda para fazer. Estamos fazendo, estamos num processo isso é um processo de mudança cultural, não é simplesmente mudar sistema, a gente tem que mudar a cabeça das pessoas, né? É fazer com que a prefeitura acredite antes no contribuinte, para depois desconfiar, se for o caso. Hoje a prefeitura, infelizmente, estamos mudando isso, mas ainda temos procedimentos em que a gente primeiro desconfia do contribuinte para depois confiar nele. Nós queremos mudar esse jogo. Estamos fazendo isso, já fizemos isso com vários procedimentos, faremos com todos que forem possíveis, porque nós queremos, de fato, ter um sistema ágil, simples, fácil, em que o contribuinte não tenha que perder muito tempo com obrigações acessórias e complicações legislativas. Então, esse é um compromisso que eu tenho com o prefeito, porque é um compromisso para o bem público e para o desenvolvimento econômico. Então, vocês podem contar com o nosso empenho, Aline, nessa parte. A segunda coisa é que
a prefeitura precisa investir também, né? Ela precisa investir em políticas públicas, em obras públicas, e a gente tem feito a nossa lição de casa, né? O prefeito Ricardo Nunes e o prefeito, nosso querido falecido prefeito Bruno Covas, sempre tiveram um compromisso com a responsabilidade fiscal. E o resultado é que hoje nós temos uma situação financeira sólida. Nós temos uma classificação de risco da agência Fitch, que só não é maior porque nós ficamos limitados por razões técnicas ao risco Brasil, ou seja, a classificação do ente federal. Senão, a cidade de São Paulo teria um grau de investment grade, ou seja, a gente teria grau de investimento, se a gente pudesse ter uma avaliação de risco independente da União. Então, hoje, o resultado disso é que a Prefeitura tem recursos já garantidos, inclusive amarrados já no orçamento e no PPA, para todo o plano de metas. Nós estamos falando aqui de mais de 20 bilhões de investimentos até o fim da gestão, e nós já temos esse recurso. Esse recurso não é que nós vamos tentar arrumar, nós já temos recursos suficientes, não obviamente no caixa ainda, mas já com o planejamento todo feito para que os investimentos da Prefeitura sejam realizados até o final da gestão. E isso, obviamente, resulta em geração de emprego, em melhoria de qualidade de vida, em melhoria de infraestrutura e, portanto, de ambiente de negócios e assim por diante. Então, Aline, conte com a Secretaria da Fazenda para que, enfim, esse plano de desenvolvimento econômico da cidade seja o sucesso que essa cidade merece. Essa cidade de 12 milhões de habitantes, uma arrecadação de mais de 80 bilhões e, como dito hoje, a cidade da diversidade, a cidade que acolhe todo mundo. Muito obrigado a todos e sucesso, Aline. Nós agradecemos as palavras do secretário Guilherme Bueno de Camargo. Aproveitamos para registrar e agradecer também as presenças do senhor José Luiz Nogueira Fernandes, vice-presidente da Federação de Serviços do Estado de São Paulo, Ney Jorge Feniar, vice-presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, vice-presidente da Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte, Cláudio Lauleta, diretor executivo do Sindiclub, Celso Davi Rodrigues, diretor executivo do Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo, Ana Salles, diretora da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Armando Arruda Pereira, diretor superintendente do Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Estado de São Paulo, e Antônio Reinales, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. Ouviremos agora as palavras da vereadora Sandra Santana. Boa tarde a todos, todas. Prefeito Ricardo Nunes, secretária Aline, secretário Guilherme, doutor Alfredo, presidente. Na pessoa deles, cumprimentar cada um que aqui está. Eu queria dizer algumas palavras bem rápidas. Eu também estava aqui, Aline, há 2 anos atrás, quando esse plano foi lançado. E na época... Oi? A ideia do plano. A ideia do plano, isso. E, naquele momento, eu era subprefeita da freguesia do Brasilândia e eu entendi que era um grande desafio para a cidade. Você e o prefeito Bruno Covas colocaram aqui. E eu queria aproveitar algumas palavras que eu ouvi ontem, prefeito Ricardo Nunes, de um colega vereador, que disse que você foi vereador e você continua ainda com a essência de vereador, porque isso está em você, apesar de ser prefeito. E também lembrar o dia que nós estávamos na Escola Makiguchi, em meados do ano passado,
quando o senhor explicava para os alunos que tinham adentrado aqueles cursos, que também faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que é ser um vereador. Ser vereador é ver a dor. Isso eu tenho repetido nos lugares que eu vou, e foram palavras suas. E você vê a dor, não só das comunidades mais vulneráveis, mas de todos aqueles que compõem a cidade, né? E, nesse momento, eu queria falar aqui dos nossos colegas Gilberto Nascimento, Janaína Lima, Tami Miranda, que são colegas nossos da Câmara, que, presidente, eu vou dividir com eles, doutor Alfredo, a responsabilidade que o senhor passou para mim de levar para a Câmara o anúncio que está sendo feito hoje. Nós somos 4 aqui hoje representando a Câmara Municipal, né? Todos, inclusive, apoiadores de todo esse processo que está aqui. Você falou, Aline, das câmaras temáticas, né? Não tem como a gente olhar as nossas periferias, nós que inclusive trabalhamos bastante a questão periférica, e não pensar no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento local, na questão da sustentabilidade, da economia criativa, né, da inovação, enfim, da gastronomia, turismo. Eu que sou autora de uma lei que transformou um local relativamente periférico, que é a freguesia do Ó, Largo da Matriz, num polo cultural, gastronômico e turístico, inclusive, principalmente pensando na questão do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento local, da cultura, da gastronomia, enfim, da cidade de São Paulo. Também, junto com o vereador Tami, ele é coautor comigo de um projeto chamado Empreende SP, né, Tami? Que a gente trata da questão do empreendedorismo. Então, e cada um dos nossos vereadores que estão aqui, além daqueles que não puderam estar, trabalha para que a cidade de São Paulo possa crescer, possa se desenvolver, e que as pessoas, sim, que têm menos acesso, as pessoas que têm uma condição mais vulnerável, também possa estar recebendo os principais projetos que o Poder Executivo tem. O prefeito Ricardo Nunes, hoje, mais uma vez, o senhor demonstra a todos nós a sua situação de chefe do Poder Executivo, mas de homem visionário aqui na cidade de São Paulo. Não está pensando num plano que dure 4 anos, que é o período de um mandato, mas está pensando na cidade como um todo, independente de quem vai estar aqui daqui 10, 20, 30 anos. Isso daí para a gente é muito importante. Eu tenho certeza que não só nós 4 que estamos aqui hoje, mas toda a Câmara Municipal vai, com certeza, apoiar esse plano, propor, inclusive, ações pontuais em cada setor, cada uma das câmaras que você apresentou, Aline, cada um dos temas que vocês trouxeram, e encerrar aqui parabenizando você pela sua garra. O senhor também tem razão, doutor Alfredo, quando fala que a Aline é agitada, ela é mesmo. Nós nos conhecemos também há quase 30 anos, sempre foi assim. Eu espero que você continue assim, porque você está ajudando a transformar e melhorar São Paulo. Parabéns a você, ao prefeito, a todos que fizeram parte desse estudo, principalmente a sua equipe na secretaria. Boa tarde. Nós agradecemos as palavras da vereadora Sandra Santana. Aproveitamos para registrar e agradecer também a presença do senhor Ricardo Dias, presidente da Associação Brasileira de Eventos, senhor Sérgio Andrade, presidente da Agenda Pública, senhora Zilma Borges de Souza, professora da Fundação Getúlio Vargas. Neste momento, o prefeito fará a assinatura do decreto que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, o CMDE. Assina o decreto o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Assina também a nossa secretária Aline Cardoso. Secretário Guilherme Bueno.
Neste momento, toma posse no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico secretarias e entidades que compõem o Conselho. Pelo Poder Público, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria do Governo Municipal, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, Secretaria Municipal de Relações Internacionais. E pela sociedade civil, Associação Comercial de São Paulo, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FEComércio, Federação do Comércio do Estado de São Paulo, SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Agenda Pública, Rede Nossa São Paulo, FGV, Fundação Getúlio Vargas, USP, Universidade de São Paulo, e a FECESP, Federação de Serviços do Estado de São Paulo. Neste momento, assistiremos o vídeo institucional da cidade de São Paulo. Senhoras e senhores, ouviremos agora o comandante da Capital Mundial da Vacina, prefeito Ricardo Nunes. Boa tarde. Vou ser bem rápido aqui. Serei bem rápido. O Alfredo já falou super bem, a apresentação da Aline foi muito boa, do Guilherme e da Sandra. E aí eu queria rapidamente fazer algumas ponderações. Até, inclusive, passar aqui uma publicação que o vereador Tami Miranda fez ontem no Instagram, porque eu acabei de passar ele, eu vim agora lá de uma reunião na cidade de Matarazzo, com o Alan Lard, vários empreendedores, para assinar a concessão
lá do Parque Trianon, Parque Mário Covas, e fiz questão também de mostrar aquilo. Daqui a pouquinho eu vou dizer o porquê. Posso, né, mostrar aqui? Pode, né? Não é aquele que você está com a sua mulher, é outro, aquele... Pode também. Mas, gente, por mim estar aqui, com muito carinho, o Alfredo Cotait, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e presidente da Associação Comercial de São Paulo. Alfredo e a Associação Comercial têm sido grandes parceiros da cidade de São Paulo, grandes parceiros. Nós estamos enfrentando um grande problema, como vocês viram, a questão do aumento da população em situação de rua. É uma situação que acontece mundial, né, em todas as grandes cidades do mundo, não seria diferente na cidade de São Paulo. E, inclusive, era para nós fazermos o novo censo em 2023. Fomos nós, prefeitura, que pedimos para antecipar o censo, para que a gente tenha sempre com muita clareza todos os dados e a gente também possa definir as políticas públicas. Saiu em muitas matérias, vocês devem ter acompanhado. Mas tem muita gente que gosta de criticar. E tem muitos também, ainda bem, que também gostam de ajudar. E o Alfredo, com o pessoal da Associação Comercial, é um dos que gostam de ajudar. Alfredo, com a Associação Comercial, fizeram uma doação de mais de R$2 milhões em um dos nossos centros de acolhida para a população em situação de rua, que a gente já está funcionando lá, mas estão marcando para fazer a entrega oficial, aqui, perto da Praça da Sé. Portanto, Alfredo, eu queria aproveitar aqui, perante vários amigos e amigas, fazer esse depoimento, compartilhar essa sua graciosidade, que não publicou em lugar nenhum, né? Não fez nenhuma foto, não foi lá nenhum dia fazer visita, e que ajudou e está ajudando muito a cidade nisso. Muito obrigado, além de toda a sua liderança nas atividades do comércio, mas também da sua generosidade para ajudar a prefeitura nessas ações da área social. Do SEBRAE aqui, está aqui meu amigo Tirso também, Tirso Meirelles, presidente do Conselho Deliberativo, também meu amigo Wilson Ponte, o diretor superintendente, já tivemos várias vezes juntos, vários trabalhos conjuntos. Muito obrigado pelo que o SEBRAE tem feito pela cidade de São Paulo. Cumprimentar meus queridos vereadores, a Sandra Santana, o Gilberto Nascimento, Tami Miranda e a Janaína Lima, que tem desenvolvido um trabalho fantástico. Vocês sabem que a gente tem muito que agradecer aos vereadores, não todos, né? Mas aos bons vereadores que nos ajudaram a aprovar um pacote muito grande de projetos que vai contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Por exemplo, o Pode Entrar. Vamos revolucionar a política pública habitacional na cidade, porque nós fizemos um projeto de lei, os vereadores aprovaram, que muda todo o contexto. A gente sai da burocracia e vai para a prática, de poder falar que nós vamos entregar 49 mil unidades habitacionais, e nós vamos entregar 49 mil unidades habitacionais. E só para a gente ter uma ideia, a prefeitura, na gestão de 2013 a 2016, entregou 5.500 unidades habitacionais. Então, é bem diferente. Nós já entregamos no ano passado 2.948 mil, né, quase já no primeiro ano que a gestão anterior fez em 4 anos. E o Pode Entrar vai possibilitar a gente fazer a carta de crédito, a gente poder fazer a aquisição de unidade habitacional pronta, modulado com a Caixa Econômica na avaliação, para a gente não ter nenhum tipo de risco de gastar mais do que é o necessário, com muito respeito ao dinheiro público, e tantas outras questões. A Aline mostrava aqui agora, dentro da sua apresentação, a questão da população idosa, que está aumentando muito. Na verdade, ela fez uma apresentação inversa, que é a questão que a gente vai ter que ter muito mais pessoas ativos para pessoas que estão inativos, né? Hoje, nós temos na cidade de São Paulo 14% da população idosa. Nós vamos ter em 2030 20% da população idosa. E teremos em 2050 30% da população idosa.
Portanto, quase que 1/3 da população de São Paulo, em 2050, será idosa. Obviamente que a gente precisa pensar a questão das políticas públicas, pensar a questão do desenvolvimento das pessoas ativas no trabalho, mas também tivemos que ter a coragem e enfrentar e aprovar, graças também aos vereadores, a reforma da Previdência da Prefeitura de São Paulo, que a gente tinha um déficit atuarial de 171 bilhões de reais. A gente paga 12 milhões de reais por ano com relação ao pagamento da parte dos aposentados, sendo que 6 eram a nossa parte patronal e os outros 6 era o déficit que a gente tinha que todo mês estar colocando. Então, a gente agora, com a aprovação, consegue sanear essa questão importante da previdência da cidade, sem o risco de quebrar a previdência e, principalmente, sem o risco de que quem está aposentado ou vai se aposentar não receba a sua aposentadoria. Então, a gente garantiu, e os vereadores, né, de que eles vão receber, e a gente ter o saneamento dessa questão da previdência e tantas outras questões que a gente apresentou na Câmara e foi votado, ações de muita importância. Então, muito obrigado a Sandra Santana, o Gilberto Nascimento, o Tami, Janaína Lima. Cumprimentar a nossa secretária Aline Cardoso Agitada, Aline Agitada Cardoso, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Também está aqui com a gente a nossa secretária Elza Paulina, da Segurança Urbana, a Eunice Prudente, nossa secretária de Justiça, a Claudinha Carleto, nossa secretária de Direitos Humanos, o Marcos Gadelho, recém-postado. Só levanta, Marcos, porque você é novo, ninguém te conhece ainda. Marcos assumiu agora a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. O Marcos é arquiteto, urbanista, foi presidente do Condefat, presidente do CEPAM, uma vasta experiência nessa área. Eu achei que era melhor alguém mais relacionado com o assunto, nesse momento que a gente vai mandar para a Câmara a revisão do plano diretor. O César, que fez um grande trabalho em frente à Secretaria, vai agora para a SP Urbanismo. Então, normal, quando a gente é o técnico do time, a gente tem que também saber a hora que põe o jogador para lá e para cá, e todo mundo tem que entender que o importante é ganhar o jogo. Então, muito obrigado pelo ter aceito o convite, Marcos. Muita sorte, muito sucesso lá, e tenho certeza que você vai conseguir, né, responder, inclusive a questão do centro, que o Alfredo colocou. O Marcos faz parte do Viva Centro. Quando eu fiz o convite para ele aceitou, falei, já vou te dar suas missões, pegar papel e caneta. Número 1, plano diretor. Número 2, centro. Nós temos que fazer a revitalização do centro e depois vai embora a listinha, que ele está lá guardadinho, para a gente poder desenvolver. Cumprimentar o nosso secretário Rubens Rizek, secretário de Governo, que junto com toda a equipe, principalmente da Secretaria de Desestatização, tem feito um excelente trabalho. A gente tem conseguido avançar muito nas questões das desestatizações, as concessões, PPPs. São Paulo, nossa cidade, lidera concessão do AMB, do Pacaembu. Assinamos agora a concessão do Parque Trianon, Parque Mário Covas, uma concessão do Vale do Anhangabaú, todos aqueles que vocês já sabem, Ibirapuera, enfim, uma quantidade enorme, que isso tira o peso da prefeitura, diminui o custeio para a prefeitura, o privado cuida, ganha dinheiro, tem economia e tem o bom serviço para a população. E paga imposto ainda. Só para vocês terem ideia do AMB, concessão do AMB, eles vão nos repassar 12,5% da receita deles. Então, é uma sociedade muito boa, vão fazer o maior investimento de R$1 bilhão, a gente vai ter aqui na cidade de São Paulo um dos melhores locais para fazer eventos, convenções, vai atrair para a cidade de São Paulo mais eventos, convenções e feiras e congressos, e ainda a prefeitura recebe, além de ter recebido o valor da outorga, 12,5% de tudo que for feito lá de atividades. Cumprimentar o Guilherme Bueno, nosso secretário da Fazenda. Tem sido muito importante o trabalho da Fazenda no contexto, e o Guilherme deu um depoimento aqui do nosso trabalho interno de dia a dia. Precisa desburocratizar, e tem que desburocratizar. Eu ficaria com a segunda, tem que desburocratizar. A gente precisa desburocratizar, é inaceitável o que a gente ainda tem de cultura lá dos meus parentes, que chegou aqui em 1500, né?
meu pai que me perdoe, aquela cultura portuguesa de tanta burocracia e daquela coisa do governo achar que é o mestre mor e tem que desconfiar de todo mundo, né? Nós precisamos fazer, já estamos fazendo, tem a compreensão, o Guilherme levou isso para a Fazenda, os técnicos da Fazenda de carreira compreenderam, compraram a ideia que é preciso a gente trabalhar mais no sentido declaratório, de você declarar que você tem tal documento, que você providenciou tal situação, que você tem tal documento, e a gente liberar os documentos, não ficar ali dependendo de um monte de carimbo, né? E cara crachá, e bate carimbo, e a gente ficar com o setor que empreende e gera emprego travado na burocracia. Então, a gente já está mudando isso. Hoje, todos os estabelecimentos de baixo risco, eles tiram sua licença de funcionamento na hora, entrou no site, põe os dados, tem o AVCB, qual é o AVCB, tal. Tem o que, qual que é o IPTU, qual que é a sua licença de vigilância, põe tudo lá, apertou, está com a licença de funcionamento. Tem que simplificar. Agora, se a pessoa mentir, aí, evidentemente, depois pode cair numa fiscalização e vai responder pelo que mentiu. Mas a gente precisa partir do princípio que as pessoas falam a verdade, que a gente tem que agilizar os processos. Então, eu queria agradecer ao Guilherme por todo o trabalho que vem desenvolvendo, mas muito em especial nesse momento aqui, do lançamento do plano, pela desburocratização, que é algo que o Marcos Gadelho também tem fundamental importância em desburocratizar. E parar com esse negócio, tira a licença no meio ambiente, depois vai tirar a licença no licenciamento, tem que pôr tudo num lugar só, tira uma licença só, e simplificar. E tem que pegar aqueles funcionários que não entendem isso, Marcos, vamos pôr as pessoas que estão pensando na frente, né? É importante. Juan Queiroz, nosso secretário de Inovação e Tecnologia, também outro grande desafio, que esse portal que eu falei agora do licenciamento foi desenvolvido lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia. Tem outra função importante, que é ampliar a rede de Wi-Fi livre. A gente precisa ter um ambiente na cidade fundamental de acesso ao Wi-Fi, porque isso facilita todo mundo que empreende e os nossos colaboradores. Todos os nossos colaboradores usam o celular e a internet para fazer qualquer tipo de atividade, para pedir um lanche, para namorar, para poder marcar uma consulta, para poder fazer qualquer tipo de atividade, ele usa a internet. A gente conseguiu, junto com a Câmara, vencer um obstáculo enorme na cidade. A gente, o terceiro maior orçamento do país, uma das 10 maiores cidades do mundo, a gente ainda tinha sombras de locais que não tinham acesso à internet. Acertamos com as empresas operadoras, que, para mim, foi observado um comportamento decepcionante do ponto de vista de cidadania dessas empresas, mas chamamos aqui, sentamos na prefeitura, conversamos, mandamos a lei, foi ajustado, então assinamos o termo, e ficou de um jeito onde foi aprovada a lei das antenas, simplificando, desburocratizando o processo, mas com compromisso das empresas, que eu não julgo boas, a que se diga de falar, todas elas, Vivo, Oi, Claro, TIM, porque não tem compromisso. Não é possível que a pessoa só pense em instalar antena aonde ganha dinheiro. Tem que instalar antena onde ganha dinheiro, mas onde também atende a população. Hoje, todo mundo, para chamar 190, para chamar um bombeiro, depende de uma antena de celular. Quase ninguém mais tem telefone fixo. Mas a gente conseguiu, junto com a Câmara, ter esse diálogo, está aprovada a lei, sancionei, e nós vamos ter, em 7 meses, a cobertura de todas as nossas áreas da cidade com antena de celular. Nós temos hoje 1.080.000 alunos na rede municipal. Desses 1.080.000, nós temos 106.000 que estão em bairros que não têm internet. Nós demos 506.000 tablets para os alunos, 48.000 notebooks, com acesso à internet, e tem lugar, né, que não tem internet para ele poder acompanhar o conteúdo pedagógico, mas é importante que a gente tenha essa ampliação. E, quando eu estava falando da rede de Wi-Fi, hoje a gente tem 1.180 pontos de Wi-Fi livre na cidade. Nosso plano de metas é ter 20.000 pontos de Wi-Fi livre na cidade, e a gente vai ter, né, porque senão, eu sou bonzinho, mas quando não consegue atingir metas, não fico tão bonzinho assim, e nós temos aí um compromisso, esse ano, inclusive, soltou edital para 4.000 pontos de Wi-Fi livre. Aproveitar o Marcos Vinícius Simval, secretário de Comunicação, também está aqui o nosso secretário dos adjuntos, o Armando, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Humberto, da Inovação e Tecnologia, o Carlos, do Verde Meio Ambiente, o Flávio, da Secretaria de Governo, também estão aqui o Renan, nosso diretor-presidente da DESAMPA, a Viviane, diretora da SPCine, o Marcelo Barbieri, assessor meu,
É que eu bati o olho, presidente, eu falei, não, tá prefeito. Os presidentes e diretores de federações, associações, das entidades da sociedade civil, todos os senhores, né, a gente foi citando aqui, me perdoem, não deixei de citar alguém, o nosso cerimonial, mas, de coração, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Como eu falei, serei muito breve, e eu queria iniciar falando de algo que eu acho que é fundamental para o ambiente de negócio. Todos nós aqui, a prefeitura, o poder público, o privado, a gente quer um ambiente de negócio positivo. A gente sabe que o ambiente de negócio é muito importante, a gente ter as condições de desenvolver o nosso negócio. E nós temos observado, eu já queria aproveitar aqui e tomar a liberdade de fazer um pedido a vocês. Ontem, como o Alfredo comentou aqui, nós comemoramos os 468 anos da cidade de São Paulo. Eu andei muito pela cidade, a gente optou por comemorar o aniversário da cidade fazendo inaugurações, inauguramos UPAs, UBS, alas cirúrgicas de hospital, aumentamos leitos hospitalares, inauguramos centro de dia para idoso, enfim, uma série de atividades. Eu andei muito pela cidade e eu fiquei o dia inteiro na minha fala, e hoje também, e agora aqui de novo, fazendo um pedido. A gente precisa ser correto com a nossa cidade. A gente precisa falar a verdade da nossa cidade. E a gente está hoje no momento que a internet, a rede social, né, tomou muito poder de comunicação, de divulgação de informações, e nessa situação a gente acaba tendo muitas pessoas que são muito irresponsáveis, e a gente sabe, muito aqui entre nós, quando você fala mal, as pessoas, né, têm mais atratividade para o assunto, né, quando vê as coisas negativas, e para dar clique, para curtir. E a gente sempre tem tem vereador que entra em equipamento nosso, de saúde, fica filmando nossos profissionais da área de saúde, constrangendo as pessoas, falando mentira, que o local está lotado, que o local falta isso, falta aquilo. E, fora outras questões, né, a gente teve agora uma situação, semana passada, de uma publicação na rede social, que é impressionante como deu milhares de curtidas e milhares de comentários, de uma perna de uma pessoa, toda picada, e dizia ali que aquela pessoa estava num centro de acolhida nosso, e que foi atacado por percevejos. A gente falou, poxa, mas como é que... Né, uma coisa dessa... O secretário de Assistência Social, Carlos Bezerra, com 1 milhão de coisas para fazer, nós estamos lançando o projeto Reencontro, deixou 1 milhão de coisas para fazer, para pegar o pessoal da Vigilância Sanitária, especialistas nesse tema, ir lá até o local, no CTA 6, para verificar né, e tomar uma ação. Né? Já estava quase chamando o Exército para combater aqueles milhões de percevejos. Só que chegou lá e não achou nenhum percevejo. E não achou a pessoa que teria sido a pessoa atacada pelos tais dos percevejos. Conversou com todo mundo, com o gerente, com outras pessoas que usam. Ninguém conhece essa pessoa e não acharam o tal do percevejo. Aí, o Carlos Bezerra vai na rede social dele e fala, gente, lógico que a gente não vai aqui falar o nome de quem fez, porque o objetivo aqui não é falar de ninguém, mas é só do fato em si. E está no Instagram do Carlos Bezerra falando, olha, tem uma publicação rodando aí, porque essa aí as pessoas vão compartilhando, é um negócio doentio. E foi compartilhando, vereadores compartilhando, e aí cheguei e falo, gente, está circulando aí isso, eu estou aqui, está o pessoal da Vigilância Sanitária, estamos olhando, não tem, não aconteceu. E pouquinha curtida. Ou seja, aquele caso que fala que existe o problema é um negócio impressionante. E muitas coisas têm acontecido assim com relação à questão da cidade. A cidade tem problema, eu duvido aqui que tem alguém que não tenha problema nenhum na sua família. E é lógico que essa família gigante, de 12 milhões e meio de habitantes, vai ter algum problema, Alfredo. Não tem como não ter. Mas que a gente tem muito mais coisas boas do que ruins, eu não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Você vê, eu inaugurei ontem uma UPA. Foi a 21ª UPA que a gente tem aqui. Então, nós temos 21 UPAs. Em 2017, haviam 3 UPAs na cidade. Né? Quando o governo que entrou em 2013 e terminou em 2016, deixou 3 UPAs na cidade. De lá para cá,
nós abrimos 18, inclusive ontem, e dia 31 eu abro mais uma, vai ser 22, e em fevereiro mais uma serão 23, e vou construir mais 15. De hospital haviam 20, hoje temos 30. Enfim, a gente ampliou bastante o sistema de saúde da cidade. E os dados estão aí, é número, não tem como contestar. Ontem, por exemplo, eu inaugurei um centro-dia do idoso. Haviam 660 idosos atendidos na cidade por esse serviço, que é um serviço que o idoso passa lá o dia inteiro, o carro busca em casa, leva para o serviço, tem massoterapia, tem atividades, tem uma série de ações que ele passa o dia inteiro nas atividades. Depois o carro leva o idoso na casa dele. É um serviço muito bacana, que a gente, inclusive, vai ampliar mais. Mas ontem inauguramos mais 30 vagas de um centro-dia de idoso. Então, chegamos em 690 vagas. Só para vocês terem uma ideia, para não falar que de 17 para cá, eu vou pegar só de 6 meses para cá que eu estou. Nós entregamos, dessas 690 vagas, 180 vagas de centro-dia para idoso. Não existe número. TEIA, vamos falar de TEIA. Quantos TEIA a gente inaugurou em 6 meses? Cadê? De quantas nós temos? Nós temos 17 TEIAs. Em 6 meses, nos últimos 6 meses, inauguramos 7. Então, qualquer dado que a gente pegar, a gente vai ver assim que a gestão do Bruno, e que depois eu assumi por a gente ter perdido e Deus ter levado o Bruno da gente tão cedo, o que a gente está entregando para a cidade, Alfredo, é algo assim, absurdamente muito mais do que qualquer um outro, né? E com a saúde financeira em dia, lá não devemos para ninguém, não tem uma obra parada, temos um plano de metas muito bem estabelecido, vamos fazer o BRT Radioleste, BRT Aricanduva, vamos fazer mais 15 UPAs, mais 12 CELs, 49 mil unidades habitacionais, um volume de obras, mais de 20 bilhões de investimento daqui até 2024. Mas, voltando aqui para falar um pouquinho do Falar a Verdade, também saiu, alguns dias atrás, uma pesquisa de uma entidade muito conceituada, que eu reputo da maior importância para a cidade, mas dizia a pesquisa que 57% das pessoas que moram em São Paulo queriam ir embora da cidade. Você já imaginou uma informação dessa para os nossos clientes? Falar, o que é isso? Isso já acaba com a pessoa. Você falar que 57% que mora aqui quer ir embora daqui, vocês acham que tem fundamento? Não tem fundamento, basta a gente ver. Eu fui no lançamento desse material, que é importante o trabalho deles, não estou questionando, mas desse dado em específico, eu fiquei assustado. E aí, terminado lá, foi no Sesc, me convidaram para conhecer o Mirante da Paulista. E eu subi, e é bonito, vale a pena ir lá ver. E tem um mirante bonito, e ali é um ponto turístico, que vão 1.000 pessoas, eu não sei se é por dia ou por semana. Você que estava comigo, né? Quem estava comigo? A Vivian. Bom, enfim, vão muitas pessoas lá, eles estão com a agenda para ver. E aí, nessa de ir lá ver a cidade, pelo Mirante ali na Paulista, tinha uma família, que era uma senhora, uma filha e um filho, da Bahia. E aí, eles são da Bahia, estavam ali no Mirante. O prefeito está aí, não sei. O prefeito, aí veio um menininho super simpático. Prefeito, posso tirar uma foto? Pode tirar uma foto. Falou, rapaz, na Bahia não tem aquele jeito gostoso de falar, né? Isso aqui é maravilhoso. São Paulo é lindo. Todo baiano quer vir para cá. Então, a gente escuta isso, que as pessoas querem vir para cá, né? E não é real essa questão de que 57% das pessoas querem ir embora daqui. Mas eu fiquei com esse negócio agoniado. Agoniado. Aí, graças a Deus, e Deus é bom, saiu ontem na matéria da Exame, uma pesquisa, essa que eu falei para vocês, foram 800 pessoas entrevistadas. Entrevistadas, por um instituto também conceituado, com a metodologia colocada abaixo lá da matéria, e que diz... Onde é que desce isso? Não desce. Bom, o que diz? Diz o seguinte, que 78% dos paulistanos declaram que é uma cidade. E tem uma pergunta muito objetiva que tem a ver com o que eu conversei com vocês, que fala que 70... Opa, está aqui...
Eu abri, não. Ui, ai, ai. Oh, meu Deus. Dá para descer? Então vai. Aqui, né? Onde você fez isso? Ó, ao todo, 2.900 pessoas foram entrevistadas de forma digital e em campo, e entre os respondentes, 13 moram na cidade. Aí vai, depois tem lá embaixo toda a metodologia que fala sobre como é que foi feito, inclusive muito claro, por idade, por classe social, né, enfim. E a parte que eu queria só conversar com vocês, olha essa parte da pesquisa importante, publicado ontem pela revista Exame. 78% compartilha o amor por São Paulo e não pretende mudar tão cedo. 71% acredito que seja um bom lugar para viver e se criar uma família. É bem diferente, né? Eu acho que isso mostra um pouco do que a gente também precisa fazer dentro do nosso plano de desenvolvimento, que é também falar da cidade, a verdade da cidade. Falar isso, não criar aqui um pessimismo, um ambiente ruim, né? Eu acho que é muito importante a gente poder, se vocês puderem divulgar, tá, na revista Exame, colocar no Facebook, colocar... Bom lugar para que a família... 46 analisam que São Paulo está melhorando a cada... É totalmente diferente da outra pesquisa. Gente, sem nenhuma crítica à outra pesquisa, mas eu prefiro mais essa, tá? Até porque aqui são 2.900 pessoas, é de uma revista, então não tem nenhum vínculo se é mais para a direita, mais para a esquerda, essas coisas todas que colocam, né? Mas eu precisava muito, nesse momento, sair um pouquinho não é sair, porque tem tudo a ver, mas falar um pouco com vocês sobre a importância dessa questão de que a gente precisa falar, né, bastante da nossa cidade. Nós fizemos pela SPCine, agora, recente, o cash rebate com 8 milhões de reais para as pessoas virem aqui, pessoas de todo lugar do mundo, filmar a cidade e falar coisas positivas da cidade. Filmar aqui no Teatro Municipal, no Centro Cultural, na Avenida Paulista, em um dos nossos 111 parques. Por falar em 111 parques, só em 6 meses nós entregamos 3 parques. Vamos entregar mais 7 parques. Entregamos o Parque Paraisópolis com 64 mil metros quadrados. O Parque Augusta Bruno Covas, que já bateu o recorde de participação e frequência, que virou um novo point da cidade. O Parque Alto da Boa Vista, vamos entregar mais 7. Então, tem muita coisa bacana sendo feita. Eu falava agora um pouquinho lá nesse evento que eu estava antes, eles falavam muito da questão ambiental, e a cidade de São Paulo ela participa do C40, que é uma instituição que reúne as maiores cidades do mundo, e a gente tem reuniões constantes, né? Eu participo com os outros prefeitos de tudo em qualquer lugar, de Paris, de Nova York, de Madrid, de Lisboa. E lá no C40, a meta, Alfredo, é que eles atinjam 30% da sua área com cobertura vegetal. A meta é que as cidades possam chegar a ter 30% de área de cobertura vegetal. Vocês sabem quantos por cento tem a cidade de São Paulo de área de cobertura vegetal? 48,18%. 48,18%. A gente tem coisa boa para falar ou não tem? Tem muita coisa boa para falar. Então, eu acho que também é legal a gente fazer tudo isso que vocês estão fazendo, a gente constituir o conselho, e eu queria poder, já na próxima reunião do conselho, apresentar para vocês o que a gente tem de plano para o centro, né? Voltar a falar um pouquinho agora aqui do plano. A gente tem um plano muito consistente para o centro, tem
acho que 23 pontos, Rubens, 23 pontos, de uma série de ações a fazer, já estamos fazendo a questão do Requalifica Centro, da questão do retrofit, a questão das calçadas, tem muita coisa que já está caminhando, vamos já licitar, e já deve estar começando a Ipiranga com a São João, tem muita coisa bacana que a gente está fazendo, mas eu queria compartilhar com vocês. Tem um assunto que é importante também falar, quais são as nossas dificuldades. Hoje, eu tive semana passada, hoje é quinta, tive semana passada, na sexta-feira, no Ministério Público, conversando com o doutor Mário Sarrubo, que é o procurador-geral, e eu falava para ele, falei, Sarrubo, e estava o doutor Rosepian, a gente precisa dialogar mais. A gente tem que aprovar as operações urbanas e os PIOs. O PIO central é fundamental para o desenvolvimento aqui do centro. Aí vai lá no Ministério Público, trava o PIO. Aí a gente precisa votar a questão do PIO Jurubatuba, Tamanduateí. É fundamental. Nós conseguimos, a Câmara votou, a operação urbana Água Branca, nós vamos ter 5 bilhões de receita da operação urbana Água Branca. O mercado imobiliário vai conseguir desenvolver ali uma série de empreendimentos e 30% a gente reverte para a habitação de HIS e coloca esse recurso todo para poder reurbanizar e melhorar, fazer canalização de córrego, praça, parque, uma série de coisas. Votamos, aí o Ministério Público ingressou com a ação e travou. Alegação, pouca discussão. A lei orgânica do município fala que tem que ter 2 audiências públicas. Foram feitas 18. Então, falta, acho que, um pouco de dialogar, né? De a gente poder entender que é necessário, que estamos todos juntos, vocês, empreendedores, as entidades, a prefeitura, a ação comercial, Ministério Público, Tribunal de Contas, a gente não está em posições, a gente está no mesma posição, querendo ter o mesmo objetivo, que é ter uma cidade melhor. Mas era uma coisa também que precisava, depois, Alfredo, junto com vocês, a gente poder ter o melhor diálogo com eles, para não corrigir o que tem que corrigir, mas não travar, né? Uma coisa que a gente precisa ganhar tempo, a gente não pode perder tempo, não pode, a gente tem muita coisa que dá para ser feito, tem muita coisa que dá para desenvolver. Mas, enfim, muito feliz da gente poder estar aqui contando com vocês, parabéns, Aline, toda a sua equipe, por tocar esse trabalho, muito obrigado aos vereadores por estar ajudando, não o prefeito, não é eu, para ajudar a nossa cidade, ajudar todos que querem empreender aqui, a gente poder ter um novo marco de legislações e poder caminhar com muitas coisas importantes. A cidade de São Paulo ela tem um potencial gigantesco e enorme para poder desenvolver muito mais. A gente tem agora esse desafio das pessoas em situação de rua, estamos fazendo esse projeto do reencontro, teremos unidades habitacionais para todo mundo, e eu fico muito feliz de a gente poder estar aqui e ter vocês ao nosso lado. Vamos ter reuniões periódicas e que a gente possa... Eu só queria mostrar aqui rapidinho o Instagram do Tami, que eu estava esquecendo. Ele está me filmando ali, ó, eu acabei lembrando. Mas muito obrigado, fico muito, muito, muito feliz. Quer ver? E hoje São Paulo está fazendo 468 anos e eu vou te contar 5 curiosidades que a cidade tem. São Paulo é a cidade que mais consome pizza no mundo. São mais de 1 milhão por dia, cerca de 700 pizzas por minuto. É a cidade com mais helicópteros no mundo. A cada 45 segundos, um helicóptero pousa em São Paulo. Em Parelheiros, tem uma enorme cratera de 40 milhões de anos feita por meteoritos. São 140 metros de profundidade e lá vivem 25 mil paulistanos. Estima-se que São Paulo tenha 1.500 quilômetros de rios subterrâneos, escondidos pelo crescimento e industrialização da cidade. São Paulo tem o 10º maior PIB do mundo. Se fosse um país, estaria entre os 30 mais ricos e seria a 21ª economia mundial. Valeu, Tami, obrigado. A gente tem que falar essas coisas boas da cidade, uma cidade que tem muito potencial, tem muita coisa boa, né? Então, tomara que todo mundo aqui saia colocando no Instagram coisas boas da cidade e a gente possa falar. Obrigado a todos, um abraço.